O ministro Dias Toffoli agendou para essa terça-feira uma cariação entre Daniel Worcaro e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, e também com a presença do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. No documento, Toffoli afirmou que nem o Banco Central nem o diretor de fiscalização estão como investigados no caso. O Banco Central deve entrar com um recurso no Supremo contra a participação do diretor do regulador na cariação. É um tema polêmico esse, né, o Ronilson? E o Dias Toffoli também trazendo para si a responsabilidade de um caso tão grande, né, tão importante do ponto de vista de interesses, como a gente disse há pouco, a ver o que acontecerá nessa cariação. Político, né, para a imagem política, assumir essa responsabilidade, esse risco, ele também está assumindo esse risco, né? Eu acho que dizer que eles não é investigado, que o diretor do Banco Central não é investigado como uma forma de amenizar a necessidade de acariação, eu acho que não resolve nesse momento, porque eu acho que o custo de fazer um embate direto, repito, né, e a Carla também enfatizou isso, com a autonomia do Banco Central, colocar isso em risco, nesse momento político também, eu acho que é um risco muito alto. Assim, é difícil imaginar o que eu particularmente acho difícil imaginar o que passa pela cabeça do Toffoli com isso como estratégia, como essa insistência, né? Porque essa cariação de uma maneira tão urgente, às vésperas do Réveillon, tudo com uma certa urgência que... Bom, há outras questões na sociedade brasileira que passam pelo STF que talvez devessem ter mais prioridade antes de fechar o ano, e não tem. Tudo isso para dizer que isso tudo está misturado com um risco político muito grande. Ele já está com um telhado de vidro significativo. Então, eu acho que é difícil fazer uma leitura que seja só jurídica, né? No sentido da investigação, dos esclarecimentos e de quem é investigado, o que não é investigado, e etc. Eu acho que tem um cálculo e um risco político aí muito grande, como um abalo para o país significativo. Exato. Carla, tem toda uma questão também envolvendo ministros do Supremo, né? Nesse caso, notícias foram veiculadas nos últimos dias. A Daniela Lima, nossa colega aqui do UOL, trouxe apuração também sobre esse assunto. É um caso realmente muito cheio de detalhes ainda não tão esclarecidos, né? Muitas pessoas com interesse, quando a gente sabe que isso acontece, a gente sabe também que muitas vezes as informações, né, elas são confusas mesmo, né? A gente precisa ficar atento em relação a essa demanda e essa oferta, na verdade, de informações, né? Muitas vezes as fontes passam informações e a gente precisa tomar cuidado porque há muitos interesses envolvidos nesse assunto. Claro. Enfim, Diego, acho que a seriedade do jornalismo é fundamental nesse momento e acho que, mais do que isso, Diego, eu acho que a gente tem que olhar para essas autoridades e eles têm que ter a consciência de que eles têm obrigação de prestar informações à sociedade e serem transparentes, né? Quando qualquer matéria é veiculada, o jornalista vai procurar, não dá. E o ministro Alexandre de Moraes, especificamente no caso dele, em relação à coluna da Malu Gaspar, que trata ali, que mostra sobre possível intervenção não, né? De conversas do ministro Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central, perguntando sobre o Banco Master. O ministro, eu estava de folga, mas a gente acompanha, não tem jeito. Eu acho que o ministro demora a responder, né? Acho que o ministro tem que responder. Depois a Dani traz ali a resposta do ministro dizendo, não, olha, eu fui ali tratar de Magnitsky, mas, enfim, aí a Dani traz que, olha, claro, ele falou lateralmente de Master porque era um assunto que estava nas rodas em Brasília, mas eu acho que é aquela coisa, Diego, as autoridades, elas precisam saber que elas têm a obrigação, sim, e os ministros do Supremo também, eles têm a obrigação, sim, de darem, né, informações e serem transparentes com a sociedade. Se o ministro Toffoli acha que tudo bem ele pegar um avião com um advogado do Banco Master, ele, sabe, assuma esse ônus e fale, olha, para mim tudo bem.
E aí a gente vai para uma outra informação que trouxe a Dani, e eu conversando ontem com alguns integrantes ali do Supremo também apurei, sobre o ministro, hoje atual presidente do STF, Edson Fachin. O Edson Fachin, ele está com uma missão, Diego, ele está tentando, né, colocar aí em pauta a discussão de um código de conduta para os magistrados baseado no modelo alemão. Ele discutiu isso agora, no fim do ano já, com alguns outros presidentes de superiores tribunais, com a presidente do STM, a ministra Elizabeth, e com outros, mas internamente no STF há uma resistência muito grande a esse código. E isso acabou, de fato, isolando o ministro Fachin. O decano Gilmar Mendes diz que não precisa disso, lembrando que Gilmar Mendes é uma das figuras do STF que tem aí, digamos, uma vida paralela, né, de escola, de palestras, faz o Gilmar Palusa em Lisboa, que leva empresários, enfim. E aí a gente tem hoje nesse cenário o ministro Edson Fachin um pouco isolado, tentando discutir essas questões de conduta, e os ministros com uma certa resistência. E aí, enfim, acaba gerando uma questão, olha, parece então que só o Fachin é o correto, não é bem por aí. É fato que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que nos últimos anos, até pelo passado do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou na mira, né, de muitos ataques, é uma instituição que sofreu muito. Nos ataques de 8 de janeiro foram ali os mais violentos dentro do Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes pela esquerda e por outros setores exaltados como alguém que foi muito importante na manutenção da democracia, mas o fato é que eles precisam sim ser transparentes e eles precisam sim dar as respostas, né, para a sociedade mesmo, sobre quais interesses eles estão envolvidos ou não e, eventualmente, se declarar impedidos para julgar coisas que tenham familiares atuando, que também é uma outra realidade no judiciário brasileiro. Há muitos filhos de ministros de várias esferas do judiciário aí também atuando. Então, a gente precisa olhar para essas autoridades e cobrar que elas sejam transparentes, né? Ninguém está julgando ninguém e pré-julgando a conduta de nenhum magistrado, mas eles precisam responder quando surgem essas informações de que eles podem ter tráfico de influências, enfim, e outras condutas que não são compatíveis com a magistratura, né, Diego? Seria interessante, né? Até para desmentir eventuais assuntos que eles, porventura, assim considerem necessário, né? Pelo bem da transparência, dá para evitar também que aumente, né? Porque assim vira uma bola de neve, né? Porque começou um falatório sobre esse assunto, talvez fosse interessante um posicionamento mais cedo, mas aí fica para a reflexão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que se sai, né, esse código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, né, brasileiro. No STJ também tem muitas situações, assim, no mínimo contraditórias, né, dos ministros quando o assunto refere-se a interesses, né? Há muitos conflitos de interesses nas posições de alguns ministros.